assim como você, eu também sinto um cansaço. E aí até eu escrevi um texto para a gente hoje, para a gente poder falar desse tema. Porque é abrir os olhos e saber que o dia chegou. Pela fresta da janela, pelo despertador sempre pontual, dia sim, dia não. A rotina se mostra e escancara para muitos de nós. É um cansaço assim, apegado, grudado na alma. Aí definem, né, como exaustão. E a gente entende o que sente. Dores, fadiga, desânimo, uma ausência de graça para tudo. E aí pensa, eu não quero isso, porque eu quero viver, não é? E viver bem. Então faz o seguinte, há o que fazer. Então preste atenção aqui comigo, tá? Porque não há como negar que estamos cansados. E uma conversa aqui, outra ali, sempre há alguém reclamando disso. E aí é mais do que um cansaço que a gente vai conversar hoje, que é a fadiga crônica. E eu estou recebendo a doutora Lorena, que é endocrinologista, Lorena Oliveira, que vai nos ajudar a entender mais sobre a fadiga. Lorena, obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui com vocês. Foi mais ou menos isso que eu defini no meu texto, Exatamente. né? Agora, qual que é a diferença entre fadiga e cansaço? Bom, o cansaço é um sintoma esperado quando a gente faz algum exercício mais extenuante, quando a gente está com uma demanda de trabalho, com estresse maior, quando estamos ali numa semana um pouco mais atribulada. É esperado que a pessoa se sinta cansada, é esperado que ela sinta a energia mais baixa de forma pontual. Quando esse cansaço começa a ficar crônico, é aquela pessoa que, independente se dormiu bem ou não, se teve um exercício ou não, se está mais estressada ou não, ela está sempre se sentindo cansada, com a energia muito baixa, às vezes com o humor já mais deprimido, com aquela sensação de que acorda e parece que não dormiu nada. Isso já não é normal, a gente já caracteriza como uma fadiga mais crônica e que precisa ser investigado e tratado. E há um tempo para a gente levar em conta dessa fadiga, por exemplo, 1 mês, 2 meses, há um tempo que ela dura ali? Isso é muito variável. Eu acho que o mais importante é a pessoa ter uma autoobservação, de entender se esse cansaço é decorrente de uma determinada fase da vida. Por exemplo, uma mãe que, com um bebê pequeno, com um bebê recém-nascido, é esperado que durante alguns meses ela se sinta mais cansada, né? Uma pessoa que acabou de mudar de emprego, é esperado que talvez durante o primeiro mês ela se sinta mais cansada, mas quando isso vai passando ali de 1 mês, 2, 3 e começa a ficar algo muito comum, muito frequente no dia a dia daquela pessoa, até mesmo nos finais de semana, nos momentos de folga, já acende pra gente um alerta que necessita de atenção e de um cuidado a mais. E é interessante porque também um dos sintomas é a pessoa dorme, ela pode até dormir várias horas, mas ela acorda como se tivesse descarregado 2 caminhões ali de mercadoria, não é? Exato. E é uma característica da fadiga? É uma característica da fadiga, que independente das horas de sono, se a pessoa conseguiu ter uma boa noite de sono, que ela considera ali, dormir pelo menos 7, 8 horas, e mesmo assim ela acorda com essa sensação de baixa energia, de indisposição, muitas vezes indisposição e desânimo, até para as coisas que ela gosta de fazer ou que ela gostava de fazer, já é esse sinal de alerta maior. O diagnóstico é muito difícil, justamente, né, por essa questão dessa subjetividade dos sintomas mesmo. Sim, é um diagnóstico difícil porque o ser humano ele exige uma investigação mais individualizada, né? Talvez a investigação para você vai ser diferente do outro, vai ser diferente de uma outra pessoa. Por quê? Cada um de nós é único, então a gente tem que analisar os sintomas e o contexto, né? Existem outros sintomas associados, né? O que mais que essa pessoa sente? É só a fadiga ou ela já está apresentando outros sintomas? Teve alteração no peso? Teve alteração na libido? Teve alteração de memória, de cognição? Então, essa investigação ela tem que ser individualizada, mas acho que o que é importante para o pessoal de casa saber é que existe tratamento e essa investigação, quando bem feita, ela pode ter aí bons resultados. E aí é que tá, às vezes essa investigação não é muito bem feita e a pessoa vai arrastando esse problema, que pode levar a consequências mais graves, Lorena? Com certeza, né? Porque quando a pessoa se acostuma com aquilo, né? Eu sempre falo com os pacientes, o fato de você se acostumar com o sintoma, se habituar com o sintoma, não quer dizer que isso é normal, né? Às vezes a gente se acostuma com aquele mal-estar, com a fadiga, com o desânimo, com a falta de energia, e vai levando aquilo ali a longo prazo, e quando vê,
a pessoa perdeu a energia para a vida, né? Os relacionamentos já estão abalados, a qualidade, o desempenho no trabalho já está abalado. É uma pessoa que antes fazia atividade física, às vezes não consegue mais fazer, a performance cai, o rendimento cai e já gera aí inúmeras consequências. Sem contar que se essa fadiga for por conta de alguma doença que não foi diagnosticada e tratada, aí pode ter ainda mais consequências graves. Tem uma amiga nossa, Fátima, ela falou, Mônica, eu sempre durmo, fico passando tudo na minha mente, parece que não desliga. Essa questão da mente também muito ligada, pode caracterizar a fadiga crônica? Essa questão da mente ligada, a gente muitas vezes chama de fadiga mental, né? Porque muitas vezes a fadiga física e a fadiga mental, elas andam juntas, é difícil a gente dissociar. Mas essa sensação da mente muito acelerada, de que não consegue descansar a mente, de que não consegue ter aquela questão de respirar, baixar a energia, isso muitas vezes acompanha a fadiga física e acaba sendo talvez decorrente de uma ansiedade que não foi diagnosticada e tratada, de uma pessoa que está muito sobrecarregada no trabalho, talvez quase chegando a um burnout, né? Às vezes a pessoa acha que tem uma boa qualidade de sono porque dorme determinadas horas, mas quando a gente vai investigar, a pessoa tem a apneia do sono, a pessoa não teve aquela profundidade adequada do sono, de passar pelas fases do sono REM, sono não REM, que é quando a gente consegue realmente descansar. Então, precisa realmente ser olhado com muito carinho. Quer fazer uma pergunta? 998-97000 é o meu WhatsApp, você pode mandar aí a sua sugestão. Tem uma amiga minha que me mandou uma pergunta, até comentei com a Lorena antes da gente entrar no ar, e ela contou que tem hipotireoidismo e ela se sente extremamente cansada. E aí, em consequência, ela está até tomando medicação, mas ela falou que engordou 12 quilos. A fadiga crônica também pode estar ligada à doença, não é doença, né? Mas a uma situação, é doença, né? Como o hipotireoidismo? Sim. Quando a gente fala da fadiga, um dos primeiros passos da investigação, Mônica, é a gente passar por essa análise dos hormônios, né? Como estão os hormônios dessa pessoa. Por quê? Alguns hormônios, por exemplo, os hormônios tireoidianos, né? Produzidos pela nossa glândula tireoide, se eles estiverem desregulados, no caso, por exemplo, do hipotireoidismo, eles são muito importantes para todo o metabolismo. Então, uma pessoa que tem um hipotireoidismo, uma tireoide que não está trabalhando tão bem, ela vai ter mais cansaço, ela vai ter essa sensação constante de esgotamento, alteração de pele, de cabelo. E como o metabolismo tende a ficar mais lento, ela tem sim uma tendência ao ganho de peso, tanto o ganho de gordura quanto a retenção de líquidos também. A fadiga crônica, ela é comum em todas as faixas de idade, crianças, homens, mulheres, a incidência dela é maior entre nós mulheres. Qual que é a realidade que a gente tem da fadiga crônica? Bom, tanto pelos estudos quanto pela prática clínica que a gente vê no dia a dia, é que essa fadiga crônica ela tem sido muito comum em todos os públicos, em diversas faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres. Mas o que a gente sabe? Que com o passar do tempo, especialmente ali após os 40, 50 anos, que é quando pode acontecer uma queda hormonal ali, tanto no homem, muitas vezes queda dos níveis de testosterona, quanto na mulher com a chegada do climatério e da menopausa, esses sintomas tendem a ficar mais comuns ou mais graves. Então, é uma fase da vida que o acompanhamento, a investigação, o tratamento de possíveis causas se torna ainda mais importante. Há algum exame, né, para verificar, por exemplo, se tem uma outra doença associada, né, ou até mesmo a falta de algumas vitaminas, porque a gente sabe que a alimentação hoje é um esforço necessário de melhorá-la? Claro, sim. Quando a gente avalia um paciente com essa queixa da fadiga, a gente vai começar pela avaliação hormonal. Então, a gente vai dosar os hormônios tireoidianos, TSH, T4, a gente vai entender se essa pessoa tem histórico familiar de hipotireoidismo, que pode ter aí a doença que chamamos de tireoidite de Hashimoto. A gente vai avaliar a parte dos hormônios sexuais, então a testosterona, os hormônios como estradiol, progesterona na mulher, que quando tanto a testosterona quanto esses femininos, se eles estiverem em queda, mesmo antes dos sintomas de menopausa, a pessoa ela pode ter, né, já esses sintomas. O homem com os baixos níveis de testosterona tende a ficar muito mais cansado, exausto, fadigado.
Outra questão, a gente sempre vai avaliar também hormônios que às vezes são negligenciados, como cortisol, prolactina, que muita gente não conhece e que precisa ser também abordado. E as vitaminas, então, essenciais, porque hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, vitamina B12 é essencial para energia, para disposição, para bem-estar, para memória, cognição, raciocínio. Vitamina D, vitamina C. A questão do ferro, né, os minerais, então ferro, ferritina, que é o estoque de ferro. Mulheres, por exemplo, que têm fluxo menstrual muito intenso e que muitas vezes perdem ferro por conta desse fluxo, tendem a ter os estoques de ferro, de ferritina muito baixos e com isso gera uma fadiga crônica, assim, absurda. Na prática clínica a gente vê como é, sabe? E assim, outros minerais, então magnésio, cálcio, tudo isso precisa ser investigado. Tem uma amiga nossa que está sempre participando aqui conosco, acho que é a Lindalva. Acordei com essa fadiga. Aí é interessante avaliar isso, porque ela falou, acordei com essa fadiga, estou sempre com essa canseira. Aí tem remédio? Quando é descoberto, né, quando é diagnosticado, existe algum remédio? É a pergunta da nossa amiga Ana Márcia. Sim, existe. Então, o primeiro passo é investigar e diagnosticar. Certo. Se a gente diagnosticou, por exemplo, um hipotireoidismo, nós vamos tratar esse hipotireoidismo com a medicação apropriada. Tá. Se a gente diagnosticou uma alteração hormonal, por exemplo, na testosterona, no estradiol, nós vamos tratar com a reposição hormonal adequada para aquela pessoa. Se é uma vitamina, hoje em dia a gente tem uma ampla gama de reposição de vitaminas que pode ser feita de forma individualizada, com uma excelente resposta. Agora não, a gente investigou todas as causas físicas possíveis. Não tem nada, os exames estão perfeitos. Aí a gente já tem que partir para um segundo passo, né? Como que tá a qualidade do sono dessa pessoa? Ela tem feito higiene do sono? É uma pessoa que às vezes fica no celular até muito tarde, fica ali com estímulo de tela, é uma pessoa que talvez está roncando muito, está com apneia, será que ela não precisa ser tratada, né, nessa questão da qualidade do sono? É uma pessoa que faz atividade física ou não? Porque a atividade física é aquela história, né, Mônica? O nosso corpo é igual um carro, né? Quanto mais a gente deixa ele parado, mais ele enferruja e vira uma bola de neve. Então, às vezes, a fadiga assim, atrapalha o exercício e a falta do exercício piora a fadiga. Então, talvez a gente tentar romper esse ciclo vicioso e achar ali uma mudança de hábitos que seja coerente para melhorar esse sintoma. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Lorena, a gente vai saber daqui a pouco, né? Tem cura. Ela falou desse tratamento, será que a gente vai sentir melhora depois que a gente fizer tudo isso? E você também participa com as suas perguntas. Já volto com você, tá bom? Bem diferente do cansaço que a maioria de nós sente, a fadiga crônica acaba com a qualidade de vida. Isso porque a pessoa tem momentos de repouso, dorme, mas não descansa. A pessoa não tem energia para absolutamente nada. Hoje conosco a endocrinologista Lorena Oliveira, que está explicando direitinho para a gente. Vou trazer as perguntas agora do nosso público. E tem a Sandra que nos contou que ficou mais ou menos 1 ano sentindo esta fadiga. Falta de ar, cansaço, tosse, dor no tórax. Aí ela fez o exame e diagnosticou DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E tem hipotireoidismo. Isso tem a ver com a fadiga crônica? Quer dizer, foi o sintoma para esse problema que ela tem? Com certeza, Mônica. Muitas vezes a fadiga é o sintoma de alguma doença que está ali por trás e que talvez não tenha sido ainda diagnosticada. Às vezes a fadiga ela é a pontinha do iceberg, então a gente precisa tentar entender o que está por trás. Algumas doenças, como as doenças pulmonares, o DPOC, a asma, na qual a pessoa não tem uma oxigenação adequada, também doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, podem prejudicar, né, todo o funcionamento ali do organismo e, consequentemente, gerar essa sensação de fadiga crônica. Tem a nossa amiga Edneia, do Monte Hebron, ela falou que de uns tempos para cá percebeu esse cansaço. Não tem força para nada nem para sair de casa. E aí, ela trouxe também uma coincidência, o hipotireoidismo. Pode ter a ver. Se ela fizer o tratamento certinho, vai melhorar? Com certeza. O hipotireoidismo ele é uma doença que, quando é adequadamente tratada, revitaliza a pessoa. A pessoa ela volta a ter uma qualidade de vida normal. Com energia, com disposição, com bem-estar, melhora cabelo, pele, tudo. Então, sim, com certeza, com o tratamento certo, ela vai melhorar. Agora, Lorena, tem outra situação aqui, por exemplo, como da Irene, disse que está sentindo muita fadiga, aí ela tem
fibromialgia. E tem uma outra amiga minha aqui também que está com fibromialgia. Daqui a pouco eu acho o nome dela, porque são muitas perguntas. Aí, a fibromialgia leva a fadiga crônica ou a fadiga crônica leva a fibromialgia? Muitas vezes é difícil a gente chegar a essa conclusão. Mas a fibromialgia é uma doença crônica. Crônica, inflamatória, que cursa aí com dores no corpo e muitas vezes está associado também a outras doenças como transtorno depressivo e ansioso. Então, muitas vezes é um conjunto, não dá pra gente isolar, é só a fibromialgia, é só a ansiedade, é só a depressão, são os hábitos de vida, é um peso que às vezes essa pessoa está carregando, um peso emocional que ela não está conseguindo lidar, é um peso ali de um trabalho que ela não está tendo tempo para ela mesma. Então, muitas vezes é um conjunto e aí a gente precisa olhar para essa pessoa como um todo, entender no que nós podemos agir, porque a fibromialgia, por exemplo, é uma doença que tem tratamento, né? Tratamento medicamentoso para melhorar as dores, porque uma pessoa com dor, ela é uma pessoa constantemente fadigada, né? A pessoa que acorda e que dorme com dor, que vai fazer uma atividade física tem dor, que vai levantar para trabalhar tem dor, então isso tem tratamento, né? E a gente trata também o que está por trás, né? Tanto o físico quanto o mental. A Selma do Roosevelt disse que percebeu muita dor no pescoço, que vai para a cabeça, ela fica muito tensa, não tem ânimo para nada e já levanta exausta. Está na hora de procurar uma solução, dúvidas. Não tá? Está passando da hora. Então, se você tem, né, esse sintoma, é aquilo, né, Mônica? Não se acostume com isso. A gente não pode achar que é normal. A gente precisa procurar ajuda. Porque hoje em dia, nós temos inúmeros recursos, né, para tratar. Então, é isso. É entender se tem alguma doença por trás. Talvez até alguma doença não diagnosticada. O próprio diabetes pode causar essa fadiga. O sobrepeso e a obesidade podem causar essa fadiga. Doenças crônicas de forma geral. E se investigar tudo e não achar a causa, a gente pensar numa suplementação, no exercício direcionado, né? Em um tratamento personalizado mesmo. A Luísa Maria, ela falou que está com muita falta de ar, ela não sabe o que fazer. Já tomou muitos remédios, até agora não melhorou. O que ela pode fazer? Bom, tem a ver com a fadiga? Tem, né? Que é um dos sintomas? Sim, é porque muitas vezes, assim, quando a gente fala fadiga, é um termo muito amplo, né? Tem essa fadiga crônica que é mais relacionada à falta de energia e ânimo. E tem também a fadiga respiratória, que é essa sensação de falta de ar, que é como se a pessoa respirasse e a oxigenação não estivesse legal. Nesse caso, o que eu recomendo? Tem que procurar, né, ou um pronto atendimento, ou, no caso, se for a fadiga respiratória, um pneumologista, para entender o que está acontecendo. Talvez fazer um exame de imagem, uma tomografia, fazer um exame chamado espirometria, que é para ver o grau ali de oxigenação e tratar a causa, né? Aqui tem muita gente falando que foi diagnosticado com ansiedade, como a Celi, que ela falou que, muito além do cansaço, ela sentiu muita dor depois de ser demitida. 9 anos de trabalho e aí foi demitida. Ela falou que eu não tinha nem força para andar. E aí foi diagnosticada com ansiedade. Essa questão, né, de perder o emprego pode levar à fadiga. E aí essa confusão, não sei se é confusão, Lorena, me ajuda, porque é fadiga ou é ansiedade, isso fica no limite ali para o diagnóstico? Muitas vezes a fadiga é um sintoma da ansiedade. Então, a pessoa que é muito ansiosa ou que está deprimida, né, que teve uma perda, que está vivendo um luto, que está vivendo uma dor que ela não está sabendo lidar, né, muitas vezes esse quadro mental e psíquico, ele somatiza. O que é somatizar? É refletir no corpo em sintomas. Isso não é que a pessoa acha ou que ela está inventando, não, ela realmente sente. Porque muitas vezes o que é mental, psíquico, quando não é tratado, ele aparece na forma de sintomas. Tanto a sensação da fadiga, quanto dores crônicas, alterações de memória, de cognição, né? Então, muitas vezes, o que é o ideal? Se ela está vivendo isso, ela vai precisar, talvez, de uma equipe multidisciplinar. Ela vai precisar de um endocrinologista para investigar a parte física, reposição de vitaminas, avaliar se tem alguma doença a ser tratada, avaliar a parte hormonal, pensar em mudanças de hábitos. Ela vai precisar, talvez, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, de uma pessoa para ajudar nessa abordagem mental. E ela vai precisar, talvez, de outros profissionais aí para fazer todo um passo a passo para ela ir melhorando. E tem melhora, porque às vezes a pessoa está
né, naquele processo assim de arrastar-se pela vida, que ela pensa, não tem mais saída, tem. E é preciso também trabalhar essa mente para que a gente possa dar o primeiro passo para essa melhora. Com certeza. E se esforçar, além de todo o tratamento. Claro. Com certeza. Eu acho que muitas vezes a pessoa que sente assim essa fadiga, esse sintoma crônico, ela sente muita culpa, né, Mônica? Exato. Ela sente, será que eu que sou preguiçosa? Será que eu que sou preguiçoso? Será que, por que tá todo mundo vivendo e eu não tô conseguindo? Então, acho que a primeira coisa é tentar tirar essa culpa, né? Nós somos todos humanos, nós temos as nossas dificuldades e o segundo passo é procurar ajuda, porque existe solução, existe tratamento, né? E existe todo um passo a passo, né, que a gente pode fazer para que esses sintomas melhorem. Então, acho que as pessoas têm que ter essa noção de que, por pior que seja, existe sim investigação, tratamento e com resultados excelentes. E com essa informação que a gente está trazendo aqui hoje, sem dúvida nenhuma, né, isso vai facilitar para as nossas amigas e amigos. Achei bonitinha a Solange, falou, Mônica, estou sempre cansada, o sono é leve e ela é muito elétrica. Aquela pessoa bem agitada. Também pode ser sintoma de fadiga crônica, né? Também, né? E aí é aquela questão, uma coisa levando a outra, porque ela se sente mais fadigada, às vezes com essa fadiga mental ela não dorme bem. E o sono que não é reparador piora a fadiga durante o dia. Então, talvez é entender por que ela está agitada. É só algo da personalidade dela ou será que tem alguma coisa por trás? Seja algum distúrbio hormonal, seja a própria ansiedade. Será que isso não precisa ser tratado? Seja com medicamento, seja com suplementação, seja com alguma outra abordagem não medicamentosa, né? Deixa eu aproveitar que você está aqui comigo hoje, gentilmente, né? Fechou a agenda para vir conversar conosco. Tem uma amiga que queria saber assim, quais são os exames para saber se a tireoide está ok, que a gente precisa verificar. Bom, em relação à tireoide, os principais, né, os primeiros que a gente avalia são o TSH, o T4 livre e o T3 total. São os hormônios básicos ali que a gente vai avaliar. Quando a pessoa tem uma forte história familiar ali do hipotireoidismo, então, por exemplo, o pai ou a mãe, irmãos, muitas pessoas na família, a gente tem benefício de solicitar também os anticorpos que são marcadores de uma doença autoimune, que é a tireoidite que causa o hipotireoidismo, que chama antitireoglobulina e antiperoxidase, para entender se essa pessoa tem ou não essa doença autoimune. E aí, de acordo com esses primeiros exames, a gente aprofunda a investigação. Algumas pessoas vão precisar de ultrassom de tireoide, outras não. É muito importante o exame físico, o médico avaliar o paciente também pelo exame físico, né? Como que tá o pescoço, existe um aumento do volume dessa tireoide, tem algum nódulo palpável, né? Como que está a qualidade do cabelo, da pele? Então, o exame físico primeiro e depois os exames laboratoriais. Essa é a Lorena Oliveira, endocrinologista, com a gente aqui hoje nessa conversa muito boa que você pode compartilhar com a sua família, com os amigos. Lorena, muito obrigada por ter vindo, tá? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada a você e o pessoal de casa também. Muito obrigada, até a próxima, Até. viu?